Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sou o irmão Marcos Ó. Vamos juntos meditar na palavra de Deus? No Evangelho de João, capítulo 19, verso 11, Jesus diz a Pilatos: Quem me entregou para você cometeu pecado maior. Vamos pensar juntos sobre essa fala de Jesus? Se existe pecado maior como o daqueles que entregaram Jesus a Pilatos, então podemos deduzir que existe pecado menor? Existe pecadinho e pecadão, como ouvimos popularmente? Ou todo o pecado é igual, como muitos defendem? Deixe nos comentários se você já escutou ou já falou essa frase, que não existe pecadinho e pecadão, que todo o pecado é igual. Vamos fazer uma enquete? Se você acha que todo o pecado é igual, coloque aqui nos comentários o número 1. Se você acredita que existe o pecadinho e o pecadão, coloque o número 2. Se você é daqueles que defende que, por um lado, todo pecado é igual, e por outro, dependendo do contexto, existe o pecadinho e o pecadão, coloque nos comentários o número 3. E se você não sabe, coloque o número 4. Eu te convido a ficar até o final do vídeo para você chegar a uma conclusão. Agora, vamos analisar à luz da palavra de Deus. Para abordar esse assunto, nós precisamos entender pelo menos duas coisas. A primeira coisa, que todo o pecado é mortal. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. O pecado é uma ofensa e desobediência a Deus, porque vai contra a sua vontade. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Expressa a universalidade do pecado e a necessidade de redenção. Nesse sentido, todo o pecado é igual, porque o pecado é obra da carne, como está escrito em Gálatas, capítulo 5. A segunda coisa que precisamos entender é que, em relação às consequências, os pecados são diferentes em termos de gravidade e de impacto. E provavelmente é nesse sentido que muitos defendem que sim, existe pecadinho e pecadão. Por exemplo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus faz algumas comparações com os mandamentos citados em Êxodo capítulo 20. Um deles é sobre o não matarás. Mateus 5, verso 21 e 22, Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Note que Jesus deixa claro que se irar é tão pecado quanto matar, no sentido de desobediência a Deus, e ambos estão sujeitos ao julgamento. Mas em termos de consequência, o que é mais grave, a ira contra o irmão ou o assassinato? Vou deixar essa pergunta para você meditar. Já no verso 27 e 28, Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja que olhar e desejar é como cometer o pecado do adultério, no sentido de desobediência a Deus. Mas em termos de consequência, o que é mais grave? Olhar e desejar, que é considerado como adultério, ou um adultério literal, onde você envolve o cônjuge, às vezes os filhos e outras pessoas, além, claro, dos riscos e transmissão de doenças, e ainda existe toda a questão sentimental. Outro exemplo quanto o não furtarás. Acredito que não há dúvidas de que furtar é pecado. Mas lá em Provérbios capítulo 6, verso 30, a palavra de Deus diz: Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. Veja que furtar é pecado, ainda que seja para matar a fome. Tanto que você continuar lendo Provérbios, vai falar que a pessoa vai ter que pagar. Porém, é mais grave furtar para matar a fome ou por falta de vergonha? O que você considera mais grave? O irar-se contra o irmão ou assassiná-lo? O adultério no coração ou o adultério literal? O furto para saciar uma necessidade ou por falta de vergonha? Veja que existem pecados maiores, ou podemos dizer mais graves, dependendo do contexto. Por isso que Jesus disse a Pilatos que quem o entregou cometeu um pecado maior. Vamos analisar esse texto no contexto? Acompanhe comigo na tela. O nosso estudo está no Evangelho de João, capítulo 19, verso 11, onde a palavra de Deus diz: Jesus respondeu:
não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A pergunta é: quem entregou Jesus? E há duas principais interpretações entre os estudiosos. A primeira interpretação é que quem entregou foi Judas Iscariotes. Judas foi o discípulo que traiu Jesus diretamente, entregando-o aos líderes religiosos. Ele teve um relacionamento íntimo com Jesus e, mesmo assim, o traiu por dinheiro. A segunda interpretação é que quem entregou Jesus foram os líderes religiosos judeus, como, por exemplo, aí Caifás que presidia o Sinédrio e tinha um papel fundamental no julgamento e na condenação de Jesus. E alguns intérpretes entendem que Jesus aqui está se referindo, de fato, ao sumo sacerdote e à liderança judaica que o acusou e o entregou a Pilatos. Eles deliberadamente rejeitaram o Messias, mesmo tendo o conhecimento das Escrituras e também dos sinais. A conclusão sobre quem entregou Jesus é que ambas as interpretações elas são possíveis, mas no contexto aqui imediato do Evangelho de João, parece de fato que Jesus se refere aos líderes religiosos, pois eles moveram aí todo o processo legal e manipularam Pilatos para obter a crucificação. Por que pecado maior? Jesus ele vai fazer aí uma distinção de níveis de responsabilidade, tanto moral quanto religiosa. Pilatos pecou ao ceder à pressão e condenar um inocente, mesmo reconhecendo que Jesus não tinha culpa. Então aqui a ele é atribuído essa responsabilidade moral. Já aqueles que entregaram Jesus cometeram um pecado maior. E por quê? Porque esses tinham o conhecimento da verdade. Envolve aqui a responsabilidade espiritual. Deliberadamente rejeitaram o Messias, planejaram e orquestraram a sua morte com malícia. Isso mostra que, diante de Deus, nem todos os pecados têm aí o mesmo peso. A intenção, o conhecimento e a responsabilidade influenciam a gravidade do pecado. Essas passagens nos lembram que Deus ele julga com justiça e conhece o coração. A culpa, tanto moral quanto religiosa, não é apenas pelas ações, mas também pelo conhecimento e pelas intenções com que nós agimos. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 47 e 48, traz um bom exemplo disso. E diz: aquele servo, note que a palavra vai dizer que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E aqui eu deixo para você pensar em relação ao Evangelho de João, capítulo 19, verso 11, quanto aos líderes religiosos e a Pilatos. Quem deles conheceu a vontade do seu Senhor? Quem deles praticou coisa digna de reprovação, mas não sabia qual era a vontade do seu Senhor? Os líderes religiosos ou Pilatos? E nesse caso, quem seria punido com muitos açoites e quem seria punido com poucos açoites? A quem muito foi dado, muito será exigido. Lembre-se disso e também que Deus faz a distinção das responsabilidades moral e também espiritual. Um outro texto muito bom para nós verificarmos é Atos capítulo 17, verso 30, onde a palavra de Deus diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Esse versículo ele faz parte do discurso de Paulo em Atenas e mostra que Deus, em sua misericórdia, ele não imputa plenamente a culpa dos pecados cometidos em ignorância, especialmente aí quando o conhecimento da verdade ainda não havia sido revelado completamente. Mas em que pese o tempo da ignorância Deus não levar em conta, isso não exime a responsabilidade de se arrepender, porque isso não exclui o pecado.
Essas passagens complementam uma visão mais completa da justiça de Deus. Então, Deus ele leva em conta o nível de revelação que cada um recebeu. Neste caso, os líderes religiosos tinham muito mais revelação da vontade do seu Senhor do que Pilatos, que era um governador romano. Quem sabe mais tem mais responsabilidade, e isso é confirmado nas palavras de Jesus. Assim, tudo será levado em conta. O tipo de pecado. Um adultério, por exemplo, é literal ou foi o adultério no coração? Quem cometeu o pecado também é levado em consideração. Uma mentira, por exemplo, foi contada por um cristão ou por um ímpio. O porquê se cometeu o pecado é levado em consideração. Um furto foi para matar a fome ou por falta de vergonha. Então note que tudo será levado em conta. Tudo isso é pecado, mas as consequências, a gravidade, o impacto, eles são diferentes. E independente aí, entre aspas, né, do tamanho do pecado, é preciso que haja o arrependimento. Portanto, quem está certo? Quem diz que pecado é tudo igual, que não existe o pecadinho e o pecadão, ou quem defende que pecado pode ser maior ou menor e por isso, sim, existe o pecadinho e o pecadão. O que você acha? A resposta é que, na verdade, ambos estão certos, dependendo do que está sendo avaliado, ok? Ou seja, nós estamos aí diante de um paradoxo. Podemos dizer que sim, por um lado, todo o pecado é igual. Em que sentido? No sentido de ofensa a Deus. Tanto o mentir como o matar é pecado no sentido de ofender a Deus. Por outro lado, existe sim o pecadinho e o pecadão. Em qual sentido? Agora usando aí o mesmo exemplo do mentir e matar, ambos são pecados, como vimos anteriormente. Mas a gravidade, as consequências, elas são distintas. Existe uma grande diferença de impacto entre contar uma mentira e cometer um assassinato. Vamos lembrar também que existem os pecados abomináveis, como é o caso da idolatria, em Deuteronômio 12. Existe também o pecado imperdoável, no caso, blasfêmia contra o Espírito Santo, está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. E é importante destacar aqui para o nosso estudo que, do ponto de vista da teologia cristã, o termo pecado maior, ele pode ser entendido como um pecado mais grave. Tudo será levado em consideração para fins de justiça no dia do julgamento final. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E então, você sabia? Espero que essa análise possa te ajudar a compreender melhor o que Deus quer nos ensinar por meio da sua santa palavra. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos, deixe o seu like para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas e dessa forma você ajuda o crescimento do canal. E acompanhe os outros vídeos. Eu vou deixar de sugestão alguns cards na tela e os links na descrição. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que possamos continuar em conexão. E que Deus nos abençoe. Até lá.